Olá, meu amigo e minha amiga. E aí, como está você? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Alerta Final e à continuação do nosso estudo que tivemos na semana passada. Na semana passada nós estudamos a parte 1, você lembra? Nós estamos estudando sobre alimentação e espiritualidade. E na semana passada nós estudamos o tema 1. Hoje nós vamos estudar o tema 2. Então eu agradeço a você que está presente aqui nesse momento para nós darmos continuidade a esse estudo. Agradeço a você que comentou no vídeo, que deu a sua contribuição de alguma maneira. E eu espero que de alguma maneira eu esteja contribuindo para ampliar o seu conhecimento, o seu entendimento a respeito desse assunto, de maneira que nós possamos harmonizar a nossa vida cada vez mais com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. Esse é o tema 2. Nós vamos ter mais um tema voltado para a área de saúde e depois a gente encerra esses temas sobre reavivamento e reforma e aí a gente avança para os temas seguintes lá da nossa linha do tempo. Se você não conhece a nossa linha do tempo, você pode ver alguns vídeos anteriores aí no canal que você vai ter acesso a ela, tá bom? É importante que você assista a série completa, porque um tema ele vai preparando para outro tema. Eu tentei organizar os temas, os assuntos, em uma possível ordem cronológica, tá bom? Mais ou menos na ordem em que eles deverão acontecer. Alguns eventos eles ocorrem simultaneamente, eu já expliquei isso para vocês. Eles acontecem no mesmo tempo, no mesmo período de tempo. Outros não, outros vão vir após o evento anterior. Então é importante que você veja toda a série completa para você ter conhecimento desses assuntos. Tá bom? Só recapitulando aqui com você rapidinho, na parte 1 do nosso estudo, falando sobre alimentação e espiritualidade, nós estamos estudando 7 períodos da alimentação do povo de Deus, que desde o Éden até a nova terra. Então nós vimos, antes do pecado, frutas e legumes. Do pecado, da entrada do pecado até o dilúvio, foi acrescentado as verduras e as hortaliças, ok? É isso. Aí do dilúvio até a saída deles do Egito, eles consumiam carne. Infelizmente, Deus tinha liberado a carne por aqueles 2 motivos, que eu não vou mais comentar aqui para a gente ganhar tempo, vocês já viram lá no estudo. Mas eles seguiram se alimentando de carne, infelizmente, até o momento em que eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito, Deus introduz na alimentação deles agora o maná. O maná, que não era de origem animal, correto? Então, com a saída deles do Egito, houve só 2 momentos em que eles clamaram por carne. No primeiro momento, vocês lembram que não teve castigo algum, não teve nenhuma repreensão da parte de Deus. E vocês já entenderam o motivo, eles eram inocentes, eles não tinham conhecimento. Mas depois do Sinai, chegam no Sinai, Deus dá todas as leis, Deus dá todas as instruções. E a partir dali, então, eles clamam pela segunda vez por carne. E agora houve um castigo, vários morreram e houve várias consequências porque desagradaram a Deus ao terem essa postura. Isso ficou claro lá, tá bom? Deus então sustenta eles com o maná por 40 anos. Então houve os 2 momentos lá em que eles pediram carne, e vocês já entenderam o que aconteceu em cada momento. E Deus então dá para eles o maná. Durante 40 anos vocês viram isso. E hoje nós vamos então estudar a outra fase que vai da entrada deles em Canaã até o ano de 1844. Então, continuando o nosso tema, você pode observar aqui, alimentação e espiritualidade, tá bom? Então, vamos continuar o nosso assunto. Nós vamos para o 5º período, que vai depois da entrada deles em Canaã, depois que eles entram em Canaã, até o ano de 1844. E aí, o que é que acontece? Vocês já estão vendo aqui do lado, que eles consumiam carne, frutas, legumes e verduras. Então, depois que eles entraram em Canaã até o ano de 1844, eles voltaram a consumir carne. Infelizmente, voltaram a consumir carne. Veja, não era da vontade de Deus. Mas vamos entender esse assunto. Olha, durante toda a peregrinação do deserto, a carne fora dada apenas por 2 vezes. E a última com o custo da própria vida de muitas pessoas. Isso ficou claro, vocês viram isso lá no nosso estudo. Salmo 78, 32 diz, não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca quando a ira de Deus se acendeu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Então, mesmo vendo essa situação, mesmo passando por essas consequências todas,
o povo continuou teimoso, o povo continuou não acreditando em Deus, não acreditando que a vontade de Deus era o melhor para eles. Eles continuaram insistindo em que a própria vontade pessoal deles fossem satisfeitas. E nós, como servos de Deus na atualidade, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Mas veja aqui, o povo de Israel, por várias vezes, desejou voltar ao Egito, onde poderiam comer carne. Esta oportunidade eles não tiveram. Contudo, a Bíblia diz que fizeram isso no coração. Esse aqui é um ponto que eu peço que você preste bastante atenção. Veja, eles queriam voltar para o Egito, mas eles não voltaram para o Egito fisicamente, né? Fisicamente eles não voltaram para o Egito, mas no coração, no desejo, eles voltaram para o Egito. Veja, a atitude deles em desejarem as coisas que pertenciam ao Egito é entendido como se eles tivessem voltado para o Egito. Então olha que coisa, quando eu e você desejamos coisas que pertencem ao Egito moderno, né, a esse mundo, a essa Babilônia, é como se nós estivéssemos inseridos ali fisicamente. O simples desejo, né, já identifica isso. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 7, versículo 39, diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Então o texto confirma que eles voltaram ao Egito no coração, ou seja, nas intenções, nos desejos. E isso foi muito triste. Mas veja, Deus, portanto, permitiu que comessem carne quando entraram em Canaã. No coração e no regime, o povo realmente havia voltado ao Egito. Conselho sobre regime alimentar, página 374, diz assim: unicamente devido ao seu descontentamento e murmuração em torno das panelas de carne do Egito, que lhes foi concedido alimento carne, e isso apenas por pouco tempo. Seu uso trouxe doença e morte a milhares. Todavia, a restrição a um regime sem carne não foi nunca aceita de coração. Continuou a ser causa de descontentamento e murmuração franca ou secreta, e não ficou permanente. Quando se estabeleceram em Canaã, foi permitido aos israelitas o uso de alimento animal, mas com restrições cuidadosas que tendiam a diminuir os maus resultados. Então você consegue entender nesse texto? Eles comem o maná durante 40 anos. Depois que eles se estabelecem em Canaã, a vontade de Deus era que eles continuassem com uma alimentação vegetariana. Mas como disse o texto aqui, o povo continuou murmurando, o povo continuou clamando por aquele tipo de alimento, né? E aqui, como diz, a restrição a um regime sem carne nunca foi aceita de coração. Como é hoje, entendeu? Muitas pessoas que hoje são escravas desse tipo de alimentação, que não é natural, né, que não é vegetariana, quando tem que se alimentar de forma vegetariana, ou até quando está em diálogo com alguém que é vegetariano, essa pessoa se incomoda. Às vezes ela está presente num almoço onde não tem carne, por exemplo, a pessoa murmura. Olha o que o texto está dizendo. O texto já está mostrando qual é a classe de pessoa que vive murmurando. Então, se eu tenho esse mesmo comportamento, eu sou semelhante àqueles israelitas que tentaram a Deus, que cobiçaram as coisas más, como nós vimos aqui no texto. E essa murmuração, essa rejeição por aquilo que é natural, por aquilo que é saudável, pode ser uma rejeição, como diz o texto, franca, ou seja, direta. A pessoa às vezes ela tem coragem de expor mesmo que ela defende o uso desse tipo de alimentação, né, à base de origem animal, ou pode ser algo que fica no coração. A pessoa ela não tem coragem de expor, mas por dentro ela é a favor desse tipo de alimentação que Deus já mostrou que não quer que a gente faça uso dela. E como disse o texto inspirado aqui, quando se estabeleceram em Canaã, foi permitido a eles, então, o uso do alimento animal, mas por conta da teimosia, da dureza do coração deles. Deus estava respeitando a liberdade deles. Agora, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, então, para tentar amenizar o sofrimento, né, diminuir os maus resultados, como diz aqui, Deus deu algumas instruções, Deus deu algumas orientações adicionais. É aqui que entram as regras de Levítico capítulo 11, né? Quando Deus começa a falar dos animais limpos e animais imundos, os que têm unha fendida, os que remoem e tal. Levítico 11 você vai ver essas orientações. Não entenda o fato de Deus ter dado essas orientações como se Deus estivesse então agora permitindo
Já que Deus deu essa orientação é porque, permitido não, é porque é da vontade de Deus que eles comessem carne. Não, não era da vontade de Deus, nunca foi, em época nenhuma. Essa não é a alimentação que Deus tem para o seu povo. Agora veja, se o processo de redenção é restaurar o Éden, quando fala restaurar o Éden, é restaurar os princípios que existiam no Éden, a imagem e semelhança de Deus que a humanidade perdeu, que Adão tinha, mas como consequência do pecado perdeu, né? Restaurar os princípios que foram estabelecidos ali no Éden. E de maneira muito mais abundante, como diz a inspiração. Então, se eu estou nesse processo, eu não tenho que estar me distanciando do Éden, nos meus hábitos, nas minhas práticas. Pelo contrário, eu tenho que estar voltando para o ideal que era desde o começo. E em relação a essa questão de alimentação, qual era o ideal de Deus desde o começo? Você conhece, você já aprendeu aqui no estudo, tá bom? Então, indo adiante, veja, é durante esse período, então, a saber, depois que entraram em Canaã, que as regras de Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14 deviam ser seguidas, já que no deserto a carne, de acordo com o plano de Deus, não fazia parte do regime do povo. Esse período da alimentação do povo de Deus voltou a ser como foi logo após o dilúvio, onde passaram então a comer verduras, frutas e carne. Aí aqui você tem essa ilustração, né? Princípio de saúde de Deus, isso aqui é o cardápio de Deus, né? Dieta original do Éden, isso aqui que Deus queria que eles comessem. Aqui você tem o que Deus permitiu que eles comessem, né? Deus tolerou isso. E aqui o que é claramente proibido. Então isso aqui é uma tolerância, isso aqui é uma permissão, mas não é a vontade de Deus que consumamos, né? Porque o ideal de Deus, a vontade plena de Deus é isso aqui. Quando nós usamos isso aqui, Deus não fica satisfeito e tem consequências. Entendeu? Principalmente no período que nós estamos vivendo hoje, e você vai perceber isso, que é o período de 1844 para cá, tá bom? Mas nós ainda estamos no período da entrada de Canaã até o ano de 1844. Olha aqui, ó. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. E qual é o seu desígnio original? Que o homem subsista com produtos naturais da terra. Então veja o que a serva do Senhor está dizendo. Repetidamente está sendo mostrado para ela que Deus está procurando me levar e levar você de volta ao seu princípio original, ao seu desígnio original. Qual é? O texto inspirado diz que o homem subsista de produtos naturais da terra. Tá bom? Então, aqui é o quinto período e nós vamos agora para o sexto período. E o sexto período vai do ano de 1844 até a volta de Jesus Cristo. Então, eu preciso que você redobre a sua atenção, porque você está dentro desse período. Eu estou dentro desse período. Tá bom? Deus tem uma verdade presente para cada época da existência do seu povo. Isso precisa ser entendido por mim e por você. Então, às vezes, uma mensagem que era para uma determinada época, ela não tem validade para o momento presente. A menos que seja, por exemplo, um princípio, porque o princípio ele não está preso a uma cultura, ele não está preso ao tempo. Mas qual é a orientação de Deus para mim e você que vivemos pós 1844? Então grava isso. Você que vive depois do ano de 1844, essa é a mensagem de Deus para você. Vamos entender isso? Deus permitiu que seu povo voltasse ao regime carne, mas marcou um tempo onde os remanescentes da Igreja de Deus seriam levados à harmonia com a sua santa vontade na questão do regime alimentar. Embora Deus tenha permitido que eles fizessem uso da alimentação cárnea, Deus determinou um período, certo? Em que ele não iria mais tolerar isso e o povo dele deveria voltar a se alimentar de acordo com a plena vontade dele. Vamos ver? Em Daniel capítulo 8, no versículo 14, diz assim, ó, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Como adventistas do sétimo dia, você está acostumado a ver esse texto, essa citação sendo usada apenas para explicar a questão do juízo investigativo, né? Que nós estamos vivendo no período do juízo investigativo, que começou em 22 de outubro de 1844. Mas essa purificação do santuário diz muito mais, apresenta muito mais para mim e você do que simplesmente a data de um juízo, ou a passagem de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. É muito mais profunda essa passagem. Ela trata também da questão da alimentação. E você vai entender isso.
Tá bom? Veja, o que o povo de Deus deveria fazer então quando iniciasse esse período de purificação? Quando começasse a purificação do santuário, qual deveria ser a postura, quais deveriam ser as atitudes, as práticas dos filhos de Deus? A minha prática, a sua prática, qual deveria ser? Então, vamos lá para a gente entender. Olha, uma coisa interessante. Para você entender qual deve ser a nossa prática nesse período de purificação do santuário, nós precisamos entender o que era que acontecia no santuário terrestre, no santuário passado. Tá bom? Eu tenho um estudo aqui sobre essa questão da purificação do santuário. Eu recomendo que você veja esse estudo, está aqui no canal. Tá bom? Para você entender, porque eu não vou ter como explicar tudo aqui, mas você sabe que essa purificação do santuário, pós 2.300 tardes e manhãs, está falando da purificação do santuário celestial, que serviu de modelo para a construção do santuário terrestre. Então, para eu poder entender o que Deus espera de mim na purificação do santuário agora que eu estou vivendo, eu preciso buscar entender o que é que Deus esperava do seu povo quando acontecia a purificação do santuário terrestre. Porque o santuário terrestre estava servindo de sombra, ou seja, o que acontecia ali era para a gente ter uma ideia do que brevemente no futuro deveria acontecer no santuário celestial. Então, lendo Levítico, capítulo 23, versículo 27, você pode ler lá o seguinte. Olha o que está escrito aí. Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. E aí já coloquei aqui entre colchete, né, que afligir as almas é não comer nada. Mas nós vamos fundamentar isso na palavra de Deus, tá bom? Na inspiração. Olha aqui, ó. Esta aflição de alma nada mais era que um autoexame, consagração e jejum. Stephen, missionário, escritor contemporâneo de Ellen White, ele diz o seguinte: cada indivíduo devia afligir sua alma, examinar seu coração e remover cada pecado, passando muito tempo em oração. Com isso estava ligado o segundo requisito, que era a abstinência de alimento. Essa determinação foi tão poderosamente inculcada na mente do antigo Israel que mesmo no tempo presente os judeus jejuam no 10º dia do 7º mês. E aí está a fonte, o livro, onde está escrito, onde ele mencionou isso, né? Então, interessante aqui a gente entender. Perceba o seguinte, então, eles tinham que afligir o afligir da alma, né? Afligireis vossas almas, tem que ver com muita oração, consagração, abandono de pecado. Tudo isso era requerido do povo. Mas incluía também o quê? O jejum, a abstinência de alimento. Nesse período, eles jejuavam. É esse ponto que eu quero que você grave. Olha o que diz aqui, ó, em Comentário Bíblico Adventista, diz assim: o dia da expiação era também um dia de juízo, porque qualquer que não afligisse sua alma era cortado. Ou seja, nesse período, quem não praticasse essa aflição de alma, que era o quê? Oração, consagração, abandono de pecado e, grave isso, jejum. Quem não cumprisse com essas práticas, com essas condições, era cortado do meio do povo de Deus. Tá bom? Agora veja, existem 36 casos nos quais um indivíduo que havia negligenciado algum dever religioso particular era ameaçado de ser cortado do povo escolhido. Alguns têm pensado que ser cortado, né, significa uma morte violenta, uma morte prematura, ou talvez a morte eterna. Com toda probabilidade, simplesmente significava perder os direitos e privilégios pertencentes a um israelita. Depois de haver sido cortada, a pessoa era considerada como estrangeira e não tinha mais parte em nenhuma das bênçãos do pacto. Então não dá para definir exatamente o que significava ser cortado do meio do povo de Deus, mas dá para entender que era algo ruim, entendeu? Aonde a pessoa perdia os privilégios, né, de ser participante ali, de tomar posse das promessas que faziam parte da aliança, porque essa pessoa não cumpriu com as condições do afligir a alma, que era o quê? Oração, consagração, abandono de pecado e jejuar. Tá bom? Isso é claro no texto. Aí a gente avança o seguinte, olha. O Rosh Hashanah marca o despertamento para a necessidade de arrependimento, expiação dos pecados e o perdão com a inscrição do nome no livro da vida e o selamento deste.
comemorado com um dia inteiro de jejum no Yom Kippur, né? Revista Adventista, dezembro de 2011. Então, eu estou colocando essas citações, essas referências, para ficar claro para você que a Igreja Adventista ela também reconhece, ela entende que o afligir a alma, que naquele período tinha que ter jejum. Entendeu? As pessoas eles iriam se abster do alimento, da alimentação. Então, isso é um fato. Mas tem outra aqui, ó. Devia o povo deixar toda atividade secular e jejuar e orar, examinando o coração em procura de qualquer pecado inconfessado. Revista Adventista de junho de 1962. Então a pessoa tinha que orar, jejuar, confessar, ver se tinha algum pecado que ela tinha praticado e que não tinha confessado ainda esse pecado, para que obtivesse o perdão. Porque se não seguisse esses passos, a pessoa era rejeitada, ela era cortada do meio do povo de Deus. Mas dentre todos esses pontos, como nós estamos falando de alimentação, eu quero que você se atenha e perceba a presença do jejum. Era necessário jejuar no dia da expiação. Veja mais, toda ocupação era posta de lado e toda a congregação de Israel passava o dia em humilhação solene perante Deus, com oração, e aí veja mais uma vez aqui, jejum, e profundo exame de coração. Agora veja, isso aqui é um texto inspirado, Ellen White, Patriarcas e Profeta, página 355, confirmando mais uma vez que no período do dia da expiação, o povo precisava jejuar. Isso era a prática no santuário terrestre, que servia de sombra, né, para o que deveria acontecer no futuro breve, quando o santuário celestial passasse também por esse mesmo processo de purificação. E nós estamos nesse processo de purificação do santuário, começado em 1844. Nós estamos dentro desse tempo. E o que é que Deus espera de mim e de você? Semelhantemente o que ele esperava do povo de Israel naquela época. Olha, o único jejum reconhecido pela lei era o do dia da expiação, onde a frase afligireis as vossas almas se refere ao jejum. Mais tarde foram designados outros dias de jejum, mas como se mencionou acima, o jejum do dia da expiação era o único reconhecido por lei. Isto é interessante, visto como o capítulo todo tem aplicação especial ao tempo presente e vivemos no antitípico dia da expiação. Então, para você perceber que esse não é um pensamento meu, Revista Adventista de março de 1956, na página 17, olha as partes em destaque. A frase, né, afligireis as vossas almas, se refere ao jejum, tá vendo? O capítulo todo tem aplicação especial. O jejum do dia da expiação era o único reconhecido por lei. Isso é interessante, visto como o capítulo todo tem aplicação especial ao tempo presente e vivemos no antitípico dia da expiação. Então você e eu estamos vivendo no dia da expiação. E se era requerido um jejum deles, durante todo o dia, né, que durava a expiação, é requerido também um jejum para mim e para você. Então eu preciso que você preste atenção, porque lembre, se eles não jejuassem, se eles não afligissem a alma, eles seriam expulsos do meio do povo de Deus, eles seriam cortados. Isso quer dizer que se eu e você não seguir esses mesmos passos, essas mesmas orientações, nós não podemos fazer parte, nem iremos fazer parte do povo de Deus. A menos que você não tenha conhecimento, claro, seja ignorante do assunto. Não um ignorante voluntário, mas um ignorante porque não teve a oportunidade realmente de conhecer. Mas vamos lá. E nos dias de hoje, qual seria o jejum que Deus requer de seu povo nestas horas solenes em que vivemos? No dia antitípico da expiação, onde o caso de todos estão sendo eternamente decididos no santuário celestial. Vamos ver o que é que Deus espera de mim e de você? Então, e nos dias de hoje? Nesse período que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo exatamente o período da expiação, que é o mesmo período que eles viviam. O que é esperado de nós hoje? Em 1844, adentramos o dia antitípico da expiação. Durante o dia da expiação, o povo de Israel jejuava. O Senhor recomendou-nos uma dieta restrita, comedida, moderada, né? Por nos encontrarmos no dia antitípico da expiação.
E creio que essa seja uma das principais razões pelas quais ele não deseja que seu povo remanescente consuma chá, café, estimulantes de qualquer natureza e a carne. Revista Adventista de setembro de 1982, página 8. Queridos, isso é claro, então isso não é um conceito meu, tá bom? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos seus documentos oficiais, tem essa posição, tem essa postura. Infelizmente, não é isso que a gente vê na prática, mesmo por parte da liderança. Membros e pastores, escravos, carnívoros ferrenhos. E não só carnívoros, mas defensores dessa prática. Não só consomem, mas defendem. Muitos, veja, não estou generalizando. Existem muitos membros que procuram ser fiéis a essa orientação de Deus. Existem muitos pastores que se esforçam para ser fiéis a essa orientação de Deus e pregam sobre isso, falam sobre isso. Mas, infelizmente, existem outros que fazem diferente, que não respeitam essa orientação. Não é porque os outros fazem diferente que você vai fazer, queridos. Eu e você, se queremos agradar a Deus, precisamos fazer conforme a orientação de Deus. E eu estou passando para você aqui o pensamento da igreja que reflete o pensamento de Deus. O que está aqui nessa revista adventista não é o que a igreja acha, é de fato o que Deus estabeleceu. Eu vou repetir para você, Em 1844, nós adentramos o dia antitípico da expiação. Durante o dia da expiação, o povo de Israel jejuava. O Senhor recomendou-nos uma dieta restrita por nos encontrarmos no dia antitípico da expiação. Então, assim como eles jejuavam lá, Deus também estabeleceu uma dieta específica para nós que estamos vivendo nesse período do dia da expiação. E creio que essa seja uma das principais razões pelas quais ele não deseja. Veja, a revista está clara, Deus não deseja que seu povo remanescente consuma chá. Claro, isso aqui são chás prejudiciais à saúde, viu? Depois a gente pode orientar sobre isso. Café, e ainda tem muitos adventistas consumindo café. Eu tive professor no meu seminário de teologia, não sei quantos alguns sabem, mas eu passei pelo seminário de teologia adventista, e eu tive professor ali defendendo, dizendo que não há nenhum problema tomar café. Mas olha o que a revista diz, Deus não quer que o seu povo use chá, café, estimulante de qualquer natureza e a carne. Por quê? Porque a semelhança dos israelitas, nós estamos vivendo no dia da expiação. Não importa se lá no dilúvio Deus permitiu, não importa se durante a entrada deles em Canaã até 1844 Deus permitiu, não importa, queridos, Ele não quer que você faça uso hoje. E se você quer viver segundo a vontade de Deus, se eu quero viver segundo a vontade de Deus, essa tem que ser a minha postura, me esforçar, lutar para viver segundo a orientação de Deus. Mas olha o que diz a palavra inspirada ainda, Conselho sobre regime alimentar na página 90. O verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante e o uso apropriado de alimentos simples e saudáveis, por Deus providos em abundância. Então, o jejum que Deus quer que eu e você pratiquemos nesse período que nós estamos vivendo no dia da expiação é o quê? Nos abster de toda espécie de alimentação estimulante e usar de forma equilibrada, de forma apropriada, aquilo que é simples e aquilo que é saudável para a nossa saúde. O que seria isso, resumindo? Nesse período, você já pode ver aqui do lado, de 1844 para cá, Deus não abre mão e Ele quer que nós tenhamos uma alimentação vegetariana, entendeu? Deus quer que nós tenhamos uma alimentação vegetariana. E você fuja de alimentação carne. A carne ela é estimulante. Veja, o texto inspirado está dizendo que Deus quer que a gente se abstenha de todo alimento estimulante. Olha o que a inspiração diz. Se já houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante dos nossos filhos. Vou repetir. Não devemos pôr carne diante dos nossos filhos. Eu não sei porque que algumas pessoas ainda têm dúvida e acham que não tem problema nenhum colocar. Seria, então, nulo um conselho desse se não tivesse nenhum problema. Mas veja, sua influência é estimular e fortalecer as paixões, e fortalecer as mais baixas paixões e tem a tendência de amortecer as faculdades morais. Olha, o texto inspirado, que você disse que acredita,
Se você não crê no Espírito de profecia, aí tudo bem, aí é muito delicado para você. Mas você professa que crê no Espírito de profecia. E o texto inspirado do Espírito de profecia, a profeta do Senhor, não é só uma escritora. Alguns, é a escritora. Ela é mais do que escritora. Ela foi uma profeta do Senhor. E os seus testemunhos, os seus escritos estão bem vívidos até o presente momento. E Deus a orientou a dizer para mim e para você que quando eu faço uso desse tipo de alimentação carne, que é estimulante, eu estou fortalecendo as paixões baixas, as paixões carnais, as paixões que me levam a ser contrário à vontade de Deus. Eu estou fortalecendo essa e enfraquecendo as minhas faculdades morais, amortecendo, as faculdades morais. Aí você vai me dizer que não há problema consumir esse artigo alimentar? Paciência, Paciência. Olha o que diz aqui, cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível deve ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação do céu. Quanto menos estimulante o regime, tanto mais fácil podem ser as paixões dominadas. Então, quer ter domínio sobre as paixões carnais? O segredo é alimentação simples, saudável e natural, ajuda a gente a ter domínio sobre essas paixões. Enquanto que uma alimentação estimulante, e como vocês viram aqui, a carne é estimulante, dentre outros alimentos que existem por aí que são prejudiciais à saúde, vai dificultar a minha vida e a sua vida no que diz respeito a vivermos segundo as orientações de Deus para nós. Tá ok? Veja mais aqui, a carne é altamente estimulante. Aí está a fonte, outro texto inspirado. Então veja aqui embaixo, no dia da expiação, se requeria que no dia 10 do 7º mês, se jejuasse. Mas o dia da expiação em que vivemos abrange um período de anos. O jejum que Deus requer de nós, portanto, é a abstinência durante toda a vida de tudo que prejudica a saúde. Entre esses produtos prejudiciais, à saúde física e espiritual, está a carne. Então, dos israelitas, eles deveriam jejuar durante todo o período da expiação, se abstendo do alimento. No nosso caso, como o período da expiação nossa, a purificação do santuário, esse período de juízo investigativo, esse dia da expiação nosso, ele começou em 1844, nós já vamos aí com mais de 170 anos, se eu não me engano, se não estiver enganado. Então ele está durando décadas, centenas de anos. Então, no nosso caso, o jejum que é requerido de mim e de você é a abstinência de tudo aquilo que é prejudicial à nossa saúde, inclusive a carne. Então começa a brilhar a luz. Isso aqui é importante você entender isso. No trato de Deus com o seu povo, o Senhor mostrou que estava procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Dessa forma, o Senhor iniciou então um processo de restauração na igreja, enviando mensagens sobre a reforma de saúde. Deus desejava levar o povo a deixar a carne e avançar para o uso de alimentos naturais. Lembra quando Deus tirou o povo lá do Egito? O povo estava acostumado com um tipo de alimentação contrária à vontade de Deus. Quando Deus traz o povo para o deserto, Deus introduz o maná. Então Deus está fazendo um processo de reeducação alimentar na vida daquele povo. De 1844 para cá, quando Deus começou a dar então à luz o conhecimento, as orientações sobre a reforma de saúde, o que era que Deus estava fazendo com o povo desde então? A mesma coisa que ele fez com o povo de Israel, reeducando esse povo, para que esse povo passe a usar aquilo que é da vontade dele. Tá bom? Isso é claro. E aí veja aqui, foi na casa, Conselho sobre Regime Alimentar diz assim, foi na casa do irmão Hillard, em Ostego, em Michigan, a 6 de junho de 1863, que me foi exposto em visão o grande tema da reforma de saúde. Então, em 1863, Deus começa a dar para a sua profetisa as visões, as orientações com relação à reforma de saúde. Antes dessa data, eles comiam muitas coisas contrárias à vontade de Deus. Eles tinham muitas práticas alimentares que eram contrárias à vontade de Deus. Mas a partir dessa data de 1863, quando Deus começa a dar visão para ela sobre a reforma de saúde, ali começam então as mudanças que precisariam ocorrer no meio do povo de Deus. Olha o que ela diz aqui. Talvez penseis que não vos é possível trabalhar sem carne,
Assim pensei há algum tempo, tá vendo? Houve um tempo em que ela achava também que era necessário o uso da carne. Mas sei que, em seu plano original, Deus não providenciou carne de animais mortos como parte do regime alimentício do homem. É um gosto grosseiro, pervertido, que aceita esse alimento, tá bom? Então, quem aceita esse alimento tem o quê? Tem um gosto pervertido, tem um gosto grosseiro. Então, isso é claro que não é algo agradável a Deus. Se você aceita esse tipo de alimentação, se você defende esse tipo de alimentação, está dizendo que você tem um gosto grosseiro, que você tem um gosto pervertido. É o que o texto inspirado está dizendo. Então veja, houve um tempo, sim, que ela defendia, que ela usava, ela pensava que era necessário usar esse artigo, usar carne, né? Porque dava força, coisa do tipo. Mas quando Deus deu orientação, houve mudança de atitude. Há de o povo que está se preparando para tornar-se santo. Você está se preparando para tornar-se santo? Você está buscando santidade? Você está se preparando para ir morar no céu com Deus? Então, olha o que o texto está dizendo. Há de o povo que está se preparando para tornar-se santo, puro e enobrecido, a fim de poder ser introduzido na sociedade dos anjos celestes, continuar a tirar a vida das criaturas de Deus e viver de sua carne? Você que está se preparando para as moradas celestiais, há de continuar a consumir, a tirar a vida de animais, deliciando-se com ela como iguaria do que o Senhor me tem mostrado? Veja, esta ordem de coisas há de mudar. E o povo peculiar de Deus exercerá temperança em tudo. É claro, né? O texto é claro. Veja mais, o Senhor deseja levar seu povo a uma situação em que não toquem nem provem carne de animais mortos. Você vai comer um animal vivo? Você não vai. Então olha o que o texto está dizendo. Deus está levando a gente, levar seu povo a uma situação em que não toque nem prove carne de animais mortos. É da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus que eu e você agora, nesse momento, venhamos nos abster desse tipo de alimentação? Você ainda tem dúvida disso? Você ainda vai ser resistente a isso? Veja, para algumas pessoas pode ser um pouco difícil, mas o primeiro passo, pelo menos, é você aceitar que essa é a vontade de Deus. Talvez você não esteja vivendo ela ainda. Talvez estejamos com alguma dificuldade nesse aspecto. Mas o primeiro passo é você entender que essa é sim a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus e eu faço o contrário à vontade dele, eu estou pecando ou não estou pecando? Tem pessoas que dizem, comer carne não é pecado, porque Deus liberou carne no passado. Veja, há uma situação e uma outra situação. Vamos pegar um momento agora. Deus está deixando claro para mim e para você, por meio dessas orientações, que de 1844 para cá, Ele não quer que você coma carne. Então isso está claro, porque nós estamos no período do juízo, no dia da expiação. E assim como eles jejuavam, nós temos que jejuar. E o nosso jejum é nos abstermos, inclusive do uso da carne, como você já viu nos textos aqui. Então, se essa é a vontade de Deus, e você e eu fazemos diferente da vontade dele, fazer diferente da vontade de Deus revelada para nós, é pecado ou não é pecado? Se Deus diz, faça isso, e eu não faço, é pecado ou não é pecado? Se você disser que não é pecado, o que é pecado então? Se não é quebrantamento da lei. E quando a gente fala pecado é quebrantamento da lei, é quebrar a lei de Deus, não é somente os 10 mandamentos. É qualquer ordem dada por Deus. Qualquer orientação dada por Deus que eu recebo e eu escolho deliberadamente viver contrário a ela, eu estou pecando, queridos. Então, se está claro que não é da vontade de Deus que eu consuma alimentos de origem, alimentos cárneos, e eu insisto em fazer, quando eu faço, uma vez que eu já tenho conhecimento que não é para fazer, pelo amor de Deus, isso é claro, é pecado sim. Então, para aquele que sabe que deve fazer e não faz, está pecando. Isso é Bíblia. Refiro-me outra vez à questão do regime. Não podemos fazer agora como nos arriscamos a fazer no passado quanto a comer carne. Então, olha, o texto é claro. Houve um passado em que eles faziam. Mas olha o que ela está dizendo. Nós não podemos nos arriscar a fazer agora como a gente fazia no passado, ao comer carne. Esta tem sido sempre uma maldição à família humana. Mas em nossos dias isto se torna particularmente a maldição pronunciada por Deus sobre os rebanhos do campo em razão da transgressão e pecado do homem. A doença nos animais está se tornando mais e mais comum e nossa única segurança agora é deixar a carne inteiramente de lado.
Então veja, se na época dela já era perceptível algum tipo de doença, né, nos animais, uma das razões também para deixar de comer esse tipo de alimento, imagine hoje em nossos dias, como não está a situação dos animais, né? E como diz aqui, que o consumo da carne, ela diz no texto aí, você viu, tem sido uma maldição à família humana. Por que era uma maldição antes? Por que não será uma maldição hoje a família humana? Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não se fez. Há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda come carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Há pessoas que precisam ser despertadas quanto a isso. Talvez você estava precisando dessa mensagem. Talvez você era inocente, você não sabia e seguia comendo esse tipo de alimento ainda. Mas Deus bondosamente te colocou diante desse vídeo. Fez com que esse estudo chegasse até você, como fez com que chegasse até mim, para que nós passássemos a ter conhecimento da vontade dele e entendêssemos que o consumo carne, ele é perigoso, ele é prejudicial, ele coloca em risco tanto a minha saúde física, como a minha saúde mental e, como diz o texto, também a minha saúde espiritual. E você que ainda estava capengando nesse assunto, que não sabia muito, né, sobre essa questão, que ainda não estava despertado, olha que a parte em vermelho aqui no texto está dizendo, ó, muitos que são agora só meio convertidos, quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com eles. Então, se você é meio convertido, poxa, como, não como, um dia eu como, outro dia eu não como, e tá lá e cá, segundo o texto, vai sair do povo de Deus para nunca mais andar com eles. E olha a condição aqui, aqueles que são meio convertidos na questão do comer carne. Isso é inspiração, queridos. Se você crê no espírito de profecia, está aí. Agora, se você não crê, aí eu te dou razão de você discordar, de você defender o uso da carne e tal, porque ao fazer isso, você está me dizendo que você não crê no espírito de profecia, porque se você crê, aí está a orientação. Tá bom? Então é melhor você dizer, não, eu creio no espírito de profecia, eu sei que essa é a vontade de Deus, mas eu escolho não fazê-la. Eu escolho viver diferente. É melhor então você fazer isso. Tá bom? Ser sincero dessa forma. Ou sincera, né? Olha o que continua dizendo aqui. Cumpre-nos dispensar atenta consideração ao nosso regime alimentar. Foi-me mostrado, então foi Deus que mostrou para ela, foi-me mostrado claramente que o povo de Deus deve assumir atitude firme contra o comer carne. Está precisando desse tipo de postura por parte da nossa igreja. Uma postura firme, quem sabe no voto batismal, entendeu? É necessário, porque é pecado se eu não ensinar para o novo convertido, para o interessado, aquele que está vindo na igreja, que ele está, quando eu ensino para ele, você quando está dando estudo bíblico, você não ensina para ele que nós estamos no dia da expiação? Ensina ou não ensina? Você ensina. Então você precisa ensinar para ele tudo que diz respeito a isso. E você já aprendeu aqui, talvez você já sabia, que durante o dia da expiação, Deus quer que nós abandonemos o consumo da carne. Quando as pessoas não cumpriam com os requisitos de Deus no dia da expiação de Israel, o que era que acontecia com a pessoa? Era cortada do meio do povo de Deus. E o que é que vai acontecer comigo e com você se não cumprirmos com as condições estabelecidas por Deus nesse dia da expiação que nós estamos vivendo? Logicamente, queridos, seremos cortados do meio do povo de Deus. Então esse novo convertido precisa receber essa luz, precisa receber essa orientação. E o apelo do texto inspirado precisa-se assumir uma atitude firme contra a questão do consumo da carne. Aí veja o que ela diz aqui, daria Deus por 30 anos a seu povo a mensagem de que se quiser ter sangue puro e mente clara, precisa abandonar o uso da carne, se ele não quisesse que eles dessem ouvidos a essa mensagem? Pelo uso de alimentos carnes, a natureza animal é fortalecida e é enfraquecida a espiritual. Se Deus não quisesse que eu e você abandonássemos esse alimento, por 30 anos, diz ela, Deus teria dado essa mensagem? O que é que ela está dizendo aqui? Que por 30 anos Deus tem dito, abandone a carne, abandone a carne, abandone a carne. Se ele não quisesse que fosse abandonada,
por 30 anos ele ficaria dando esse tipo de mensagem? E aí o que o texto diz no final, você viu aí, ó. Pelo uso de alimentos cárneos, no finalzinho, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida espiritual. Então, como é que esse povo vai ser forte espiritualmente? Por que é que a igreja está morta? Você já parou para pensar nisso? Você sabe que quase 90% dos membros da igreja são carnívoros. Consomem ainda carne, dentre outros alimentos prejudiciais. Eu não sou a carne, mas dentre outros alimentos. Quase 90%. Eu sei que logo se levantam os defensores, né, da carne. Mas imagine, se o consumo desse tipo de alimento, segundo o texto inspirado, enfraquece a natureza espiritual e fortalece a natureza carnal, pode estar aqui um dos motivos, pode não vou nem dizer pode, com certeza está um dos motivos para a apatia espiritual, para a fraqueza espiritual que permeia, né, que persiste dentro da igreja do Senhor. E a igreja, infelizmente, não assume uma posição firme quanto a isso. Bota lá no papel, bota lá no voto, tá bom? Tem um voto. Tem que ter proibição, queridos. Proibição que eu estou falando no que diz respeito, primeiro, pregar sobre isso, né? Ter coragem, pastor, membro, usar o púlpito e pregar sobre isso. Pregar com amor, claro, e pregar conforme diz a Bíblia, conforme diz o Espírito de Profecia. Então a primeira coisa é isso, orientar, alertar o povo, falar para o povo sobre a situação. Beleza? E aí, no âmbito administrativo da igreja, tomar decisões firmes, ou seja, retiros não podem entrar esse tipo de alimento, passeios oficiais não podem entrar esse tipo de alimento, reuniões não podem entrar esse tipo. A igreja esteve representada, pode ser uma reunião da classe de professores, pode ser uma reunião da classe da escola sabatina, entendeu? Está pessoas ali representando a igreja, não é para entrar. Se entrar, vai ter algum tipo de disciplina, algum tipo de sanção, de punição, se comportar dessa forma. Agora, lá na minha casa, entendeu? Infelizmente, cada um vai fazer e vai dar conta de si. Mas eu volto a dizer, aquele que está chegando na igreja, aquele que está para ser batizado, ele precisa ser muito bem orientado quanto a isso, para que ele tenha consciência de que se ele viver diferente do que Deus está dizendo aqui, ele será expulso do meio do povo de Deus. Porque era isso que acontecia no passado e não vai ser diferente comigo e com você. Tá bom? Olha, nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou estamos no número daqueles que o Senhor, com seu poderoso machado da verdade, separou do mundo. Estes são seu povo peculiar, zeloso de boas obras. Então, os nossos hábitos de comer e beber diz quem nós somos. Diz para qual direção nós estamos indo. Então, isso é importante, não dá para passar por cima disso. Agora veja, qual tem sido a atitude da maioria dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu já mencionei aqui, né? Infelizmente, é viver diferente dessas orientações. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados na Igreja Judaica tem caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Então, olha, nós estamos numa situação pior do que a deles. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observados lá na igreja judaica, tem caracterizado em maior grau. E aquela você sabe que ela está falando da gente, né? Adventista do Sétimo Dia em especial. Infelizmente. Não está vivendo segundo essa orientação. Olha o que diz mais esse outro texto, mensagem aos jovens. Tanto aos rapazes como às moças devem ser ensinados a cozinhar economicamente e a dispensar, tem que ser ensinados a dispensar na alimentação qualquer artigo cárneo. Não estimule absolutamente o preparo de pratos compostos de qualquer parcela de carne, pois isso é volver às trevas e à ignorância do Egito, e não à pureza da reforma de saúde. Então, quando você estimula o uso de qualquer artigo cárneo, segundo aqui, você está se volvendo às trevas e à ignorância do Egito, e não à pureza da reforma de saúde. Então, são textos pesados, queridos. Mas essa é a vontade de Deus revelada para mim e para você. Olha o que diz esse outro texto aqui. O texto diz o seguinte: encho-me de tristeza quando penso em nossa condição como um povo. O Senhor não nos cerrou o céu, mas nosso próprio procedimento de constante apostasia nos separou de Deus. O orgulho, a cobiça e o amor do mundo têm habitado no coração, sem temor de ser banidos ou condenados.
Então as pessoas elas abrigam esse tipo de coisas no coração e elas nem têm medo de serem condenadas por isso. Elas brincam, né? Às vezes a gente brinca com o pecado, a gente fica flertando com o pecado em qualquer forma que seja, e às vezes a gente nem se dá conta de que aquele dia pode ser a nossa última oportunidade, como já aconteceu para muitas pessoas. Então isso é muito sério, tanto como povo, como também como organização. Olha o que diz mais aqui, ó. Pecados graves e presunçosos têm habitado entre nós, e, no entanto, a opinião geral é que a igreja está florescendo e que paz e prosperidade espiritual se encontram em todas as suas fronteiras. Então a igreja está afundada de pecado, sofrendo com os mais terríveis pecados presentes dentro dela, mundanismo, né, em termos de vestimento, em termos de alimentação, em termos dos adornos, daquilo que o povo está vendo, daquilo que o povo está ouvindo. Então o mundo está dentro da igreja de uma forma assim com muita força. No entanto, o que você muitas vezes ouve dos púlpitos, ouve em algumas declarações, é que não, está tudo em paz, estamos prosperando, né? Veja, essa não é a maneira, não é o que Deus está vendo, tá bom? Não é o que Deus está enxergando. Olha o que o texto diz mais. A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás, assim, o deseja. Descrença nos testemunhos, rejeição dos testemunhos, né? É o que está acontecendo por toda parte, conforme o texto está dizendo. Amigo, não sou eu que estou falando, é o que o texto está dizendo. E se na época da serva do Senhor já estava presente e instalada essa situação, você acha que melhorou? Nós não temos evidências de melhora. Infelizmente, o que nós percebemos é uma piora constante. Tá bom? Então, nós estamos aguardando a volta de Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte detalhe. Um amigo de um grupo que eu faço parte do WhatsApp, né, ele fez esse comentário, eu gostei. Então, veja, nós não podemos esperar a volta de Jesus simplesmente dando ênfase no evangelismo. Então, o povo é ensinado a esperar a volta de Jesus dando ênfase no evangelismo. Temos que pregar o evangelho? Temos, isso é um fato. Mas a volta de Jesus envolve também preparo, queridos. A igreja precisa não só preparar o seu povo para focar na necessidade de dar estudo bíblico, de ganhar almas para Jesus, mas a igreja precisa trabalhar com muita força, com muita clareza, não de forma subjetiva, mas de forma muito objetiva, de forma muito clara, na necessidade do preparo que temos para a volta de Jesus. Quando eu falo de forma clara, de forma objetiva, eu estou dizendo falar o que é que tem que ser comido, falar o que é que tem que se vestir, falar os lugares que devo e não devo frequentar, porque tudo isso é Bíblia e isso está no Espírito de Profecia. Você vê tantas pessoas influentes dizendo por aí que isso não é importante, esse negócio de vestir de roupa, esse negócio de comida, esse negócio de o que vai ver, do que vai ouvir, isso não é importante, Deus não está preocupado com isso. Se não estivesse, Ele não tinha dado orientações concernentes a isso. Se Ele deu orientações sobre essas coisas, é porque elas são importantes para a gente, tá bom? Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a essa questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em caminhos seguros. Não tem a mínima desculpa quanto ao comer carne de animais mortos. Vou repetir. Se eu e você ainda consumimos, olha o que está dizendo. Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a essa questão. Rejeita, menospreza. E aí o que diz? Não possui nenhuma prova de que estão andando em caminhos seguros. O seu rumo não é seguro. O meu rumo não é seguro se eu ando fazendo aquilo que Deus detesta que eu faça. Então, cuidado, amigo. Eu encerro aqui o nosso estudo, a nossa segunda parte, né? Eu vou repetir, Os que usam carne, as pessoas que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a essa questão. E não possuem nenhuma prova de que estão andando em caminhos seguros. E não tem nenhuma desculpa quanto ao comer carne de animais mortos. Que Deus te abençoe. E a mim também, claro, que Deus nos abençoe.
E se eu estou falando nesse momento, e é possível que sim, para algumas pessoas que têm a consciência que precisa deixar, que precisa passar a ter uma alimentação vegetariana, né, saudável, natural, que Deus te dê orientação, força e coragem para isso. Veja, você tem que decidir fazer a vontade de Deus independente de qualquer coisa. Nessa alimentação convencional, deixa eu falar uma coisa para você, porque tem gente que diz assim, eu não vou para alimentação vegetariana porque é cara. É tudo caro o alimento vegetariano. Não é bem assim não, queridos. Não é bem assim não. Eu tenho me esforçado, eu não sou rico, né? Eu sou assalariado, eu ganho salário mínimo, e eu e minha esposa, a gente se esforça ao máximo para a gente trazer para dentro de casa o alimento mais natural possível. A gente se esforça para isso. Há o que melhorar, há o que melhorar. Sempre vamos ter o que melhorar. Entendeu? Tanto eu individualmente, como minha esposa individualmente. Ela está vendo esse estudo também. Então nós temos muito que melhorar. Eu em alguns aspectos, ela em outros aspectos, mas nós temos nos esforçado. E o que eu quero dizer é o seguinte para você. Na alimentação convencional, você tem artigos alimentares que são mais em conta, que está mais acessível à grande massa da população, e você tem artigos alimentares que são mais caros, né? Tipos de alimentos que estão lá nos mercados que são caros, então só as pessoas mais ricas elas conseguem ter acesso àquele tipo de alimentação. Isso na alimentação convencional, que eu estou falando, que não é alimentação natural, que não é alimentação vegetariana. Existem as coisas mais baratas e existem as coisas mais caras. Na alimentação vegetariana é do mesmo jeito. Existem as coisas mais baratas, que está acessível à grande massa das pessoas, aqueles que não são ricos, né? Mas dentro da alimentação vegetariana, existem artigos que são mais caros. É verdade. Que somente aquele que tem um poder aquisitivo maior vai poder usufruir desse tipo de artigo alimentar. Então, veja, não é desculpa você dizer que a alimentação vegetariana é cara. Há coisas na alimentação vegetariana que é cara, que está além da nossa condição para nos mantermos consumindo. Talvez você vai conseguir consumir uma vez só no mês, ou uma vez a cada 2 meses, por exemplo. Existe essa situação? Existe, mas não de uma forma generalizada. Isso não é desculpa para que você não seja um vegetariano, para que você não seja uma vegetariana. E ser vegetariano, alguns fazem uso disso por uma questão de estética. Você está vendo o mundo secular, vários artistas, várias pessoas, cantores, atores de filmes, que eles são vegetarianos. Alguns são veganos, tal. Mas não é por questões espirituais, não é por questão de honrar a Deus, tal, não tem nada a ver com isso. É por questões de estéticas, mas eles já entenderam o benefício que essa alimentação traz na saúde. Na última parte eu vou mostrar alguns exemplos para você aqui, entendeu? Na semana que vem eu vou te mostrar algumas fotos, alguns exemplos para você ter uma ideia. No nosso caso, além da estética, está primeiramente o honrar e o glorificar a Deus, o fazer a vontade de Deus, porque essa é a vontade dele. De 1844 para cá está claríssimo. Sempre esteve claro qual era a vontade de Deus em relação à alimentação, tá bom? Mas para aqueles que defendem, que usa lá o dilúvio, que usa Levítico 11, né, o Deuteronômio 14, acho que é Deuteronômio 14, se não me engano, para poder defender o uso da alimentação carne, entenda. Isso passou, queridos. De 1844 para cá, está claro e evidente que Deus quer que eu e você venhamos nos abster desse tipo de alimentação. E aqui não só é a carne, tá bom? É qualquer alimento que seja prejudicial à nossa saúde. A gente precisa se abster. Claro, os textos testemunham de uma maneira assim, muito especial e nominal, cita alguns itens alimentícios, né? Dentre esses, cita a carne. Mas a gente tem que buscar por uma alimentação natural. E a carne decida abandoná-la definitivamente. Se você crê na Bíblia, se você crê no Espírito de profecia, eu não tenho nenhuma dúvida que você recebe e aceita esse estudo como verdade. Porque você viu os textos. Não foram textos contraditórios, não foram textos fora de contextos, tá bom? São textos claríssimos. Agora, se você não crê na Bíblia, se você não crê no Espírito de profecia, ou você tenta adaptar esses aos seus gostos pessoais, às suas vontades carnais, aí é entendido que você se posicione contra o que eu estou dizendo, né, aquilo que está escrito, e opte por ter o seu próprio estilo de vida. Mas eu espero que não seja o seu caso, tá bom? Espero que você, embora com suas lutas e dificuldades, seja um servo de Deus, uma serva de Deus temente a Ele, e que, se não vinha fazendo, mas que a partir de hoje, com muito equilíbrio, tá bom?
sem forçar os outros, você decida fazer a vontade de Deus. Agora entenda, não é porque você vai mudar que os outros vão ser forçados a mudar. Todos temos que mudar, claro. O que eu estou falando é o seguinte, porque vamos supor que eu sou vegetariano e agora eu quero botar a faca no pescoço de alguém, da minha família, da minha esposa, do meu marido, do meu irmão, não sei o que, não, você também tem que ser e tal. Não é assim, queridos. O meu papel e o seu papel, primeiro, é viver a verdade que a gente professa crer, né, e que nos foi revelada. Essa é a primeira função nossa, viver. E depois mostrar. É o que eu estou fazendo aqui. Eu não entenda a minha explanação aqui como forçando. Eu estou mostrando qual é a vontade de Deus. O que você vai fazer com isso aqui é algo particular seu. Agora eu estou mostrando qual é a vontade dele e quais são as consequências de fazermos diferente da vontade dele. O que você vai fazer? Claro, eu torço para que tanto eu quanto você vivamos segundo a vontade dele. Mas se você escolher fazer diferente, é com você, querido. Eu não posso forçar você a fazer algo que você não quer fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, a mim também. A gente então encerra aqui, você pode perceber o último período que nós vamos estudar, né, da segunda vinda de Cristo em diante. Então, na nova terra, como vai ser a alimentação na nova terra? Existe alguma informação na Bíblia e no Espírito de Profecia que nos dão uma ideia, né, um vislumbre de como vai ser a alimentação na nova terra? Existem. E na semana que vem nós vamos para a nossa última parte do nosso estudo. Então não perca, eu espero que Deus esteja te abençoando muito com esse conteúdo. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de voltar aqui e produzir mais esse conteúdo para alertar, para orientar, para instruir cada filho teu em relação a essa verdade presente para a nossa época. Uma verdade que tem sido esquecida de forma individual e que não tem sido, de forma muito firme também, de maneira organizacional, dado ênfase, sido trabalhada. Existem documentos, existem escritos, artigos que são feitos, mas não existe uma conversa de pé do ouvido, né? Os púlpitos geralmente não têm sido usados para dar essa orientação com a clareza que consta, né, nos escritos. A ponto da maioria das pessoas pensarem que comer errado não é pecado. E nós vemos claramente nas Escrituras e também no Espírito de Profecia que fazer diferente daquilo que o Senhor nos manda fazer é pecado, independente do que seja. Se o Senhor nos diz, faça isso, e eu não faço, é simples. Eu obedeci ou eu desobedeci quando eu fiz diferente do que o Senhor me pediu? É claro que eu desobedeci. E a desobediência não é pecado, então existe algum tipo de desobediência que não é pecado? Toda desobediência é pecado, o Senhor tem mostrado isso pra gente. Agora, nem toda desobediência imputa culpa diante de nós em relação ao Senhor. E nós já estudamos isso aqui também no canal. Por quê? Qual a desobediência que não vai nos fazer culpados diante do Senhor? Aquela desobediência fruto de uma inocência, de uma ignorância. Eu não sabia que era, por isso eu fiz. Claro, é pecado também. O sacrifício de Jesus cobre esses pecados. Mas eu não serei culpado pelo Senhor. É o que a Bíblia fala. Mas a partir do momento que eu tenho luz, que eu tenho revelação, que eu sei qual é a tua vontade, imediatamente eu preciso harmonizar minha vida com ela. Isso é Bíblia e isso também está nos testemunhos. Então eu te peço, Senhor, abençoa este teu filho e essa tua filha que está orando comigo nesse momento, a organizarmos a nossa vida em todos os aspectos, inclusive nessa questão da alimentação, para que nós não soframos as influências negativas de uma má alimentação, tanto na nossa vida física, como disse o texto inspirado, como na nossa vida, na nossa mente e também na nossa vida espiritual. Nos guarde, nos proteja, nos dê um restante de semana abençoado e nos dê a oportunidade de nos encontrarmos na próxima semana para concluirmos esse assunto aqui. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço e até a próxima semana.